Meus irmãos, há momentos na vida que claramente as nossas forças não são suficientes para enfrentar os adversários que se colocam no nosso caminho. Essa foi a situação de Israel 430 anos depois da escravidão no Egito, quando finalmente liberto, se encontrou com o poderoso exército egípcio às margens do Mar Vermelho. Eu lhe convido hoje para meditar na série que eu intitulei Desafiando Gigantes. Como foi então a luta de Israel contra esse poderosíssimo inimigo que fez com que Israel em certo momento entrasse em desespero? A luta de Israel no devocional de hoje. Nós vamos ver que vai ser uma luta contra o desespero, contra a incredulidade. E essas coisas muitas vezes acontecem conosco também. E é bom meditar na palavra de Deus para quando enfrentarmos as nossas pelejas, nós sabermos em quem nós podemos confiar como nosso Deus. A leitura do texto nos diz em Êxodo 14 que depois de 430 anos de escravidão no Egito, Israel, finalmente liberto, teve um encontro decisivo com o poderosíssimo exército egípcio às margens do Mar Vermelho. E o capítulo 14 de Êxodo nos diz a partir do versículo 5: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? O coração do Faraó se endureceu. Êxodo 14 nos diz que isso aconteceu porque o próprio Deus despertou esse sentimento no coração daquele rei, para que Deus fosse glorificado no meio da congregação de Israel. Israel precisaria ser colocado contra as cordas no seu ringue, para que ele aprendesse a confiar no seu Deus como único e verdadeiro, para que Israel tivesse experiências com Deus. E assim foi, quando a partir do versículo 9, o texto nos diz que os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros do faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar. No versículo 10, o texto nos diz: aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E na continuidade eles reclamaram a Moisés, porque não os deixou morrer no Egito, para morrer no deserto. E Moisés, no versículo 13, ele diz ao povo: Não temais, estejais quietos, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, diz o versículo 14, e vós vos calareis. Queridos, na continuidade desse texto você percebe como tudo aconteceu. De um lado, os israelitas viam a proximidade do exército inimigo vindo ao seu encalço. Do outro lado, o mar. Embora Moisés soubesse que Deus agiria naquele momento, o povo parecia entrar em desespero. O povo clama a Deus, mas se desespera. E a primeira pessoa que eles confrontam é a pessoa de Moisés. Não seria melhor que tu houvesse nos deixado morrer no Egito? Os egípcios olham para trás e chegam a questionar se os caminhos de Deus, os caminhos propostos por Deus eram melhores do que aquela situação que ele já estava vivenciando há tanto tempo de sofrimento. Queridos, nos momentos de desespero, quando clamamos a Deus, nós não podemos entrar em aflição, nós não podemos nos desesperar, nós não podemos esquecer quem é Deus. Não podemos ignorar o fato de que Ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, das nossas vidas, tudo com um propósito. E principalmente não podemos nos esquecer
quando aprendemos nesse texto que uma das razões pelas quais passamos por certas aflições é porque precisamos ter experiências com Deus. E como os nossos problemas têm sido nossos mestres na arte de nos relacionarmos com o nosso Senhor. Como tem sido os problemas do cotidiano, os desafios que enfrentamos, os nossos inimigos quando nos colocam contra as cordas no ringue. O vetor utilizado por Deus para que nas nossas vitórias aparentemente impossíveis ou difíceis de serem vislumbradas, às vezes a gente levanta os olhos e vê somente o inimigo. Um problema maior do que nós, um problema que não pode ser superado apenas mediante as nossas forças. Quero te dizer, querido, que essa é a condição para o agir de Deus. Quando o limite das suas forças se acaba, essa é a hora do agir de Deus. Ele já estava agindo, na verdade, desde o princípio. Mas aquele será o momento decisivo da sua experiência com Deus, se você souber confiar em Deus e fazer aquilo que Moisés havia recomendado à congregação. Deixai o Senhor lutar a sua luta. O Senhor pelejará por vós. Isso me lembra que no Salmo 46 o texto nos diz que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Mais adiante ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nos céus e sou exaltado na terra. Aquietai-vos, deponham as suas armas, deixe que eu lute as lutas de vocês, afinal vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. O nosso Deus, queridos, todo-poderoso, é um Deus que intervém, é um Deus que sim, permite que passemos por certas tribulações, mas com um propósito. Toda prova tem o propósito de levar aquele que é submetido a ela à aprovação. E nós somos aprovados nas nossas pelejas pela nossa fé em Deus, quando confiamos que Ele intervirá, que Ele agirá em nosso favor no tempo certo. Observe que nesse texto nós percebemos o desespero do povo de Israel quando eles olham para o mar e não veem saída. Mas havia uma saída. A Bíblia nos conta que o mar se abriu. Quando Moisés fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse, o mar se abriu. Quais são as dificuldades que têm se levantado contra a sua vida, o seu caminhar? Será que você se encontra nesse momento acuado, olhando para o problema de um lado e a falta de soluções de outro? Quando olhamos para esse texto e vimos que Israel passou por aquele mar aberto, a terra seca, e que o mesmo exército que os perseguia foi tragado por esse mesmo mar, quando Deus deu o comando para que isso acontecesse. Nós percebemos, em primeiro lugar, que Deus está no controle de toda e qualquer circunstância das nossas vidas. Em segundo lugar, que aquela experiência foi uma experiência marcante na vida de Israel, no seu relacionamento com Deus. No teu problema, confia no Senhor. Ele agirá em teu favor. Ele não é apenas o teu Deus, muito embora isso seja suficiente, mas Ele se revela como teu Pai, Pai de amor. Um Pai que busca um relacionamento, que busca que os filhos o conheçam. E quer seja nas situações em que nós mesmos nos colocamos em certos riscos, quer seja nas tribulações que Deus permite que nós passemos com um propósito. Em qualquer circunstância, se você confiar em Deus, você verá a ação de Deus na sua vida. Porque o Deus em que nós cremos é um Deus que intervém, é um Deus que se importa e que se levanta em favor dos seus. Confie no Senhor, Ele é o seu escudo,
Ele é a sua fortaleza. E nunca se esqueça que dessas experiências difíceis, muito se tem a aprender sobre quem é Deus e o modo como Ele age. A história de Israel jamais seria a mesma. A minha oração hoje é que depois da tua experiência pessoal com Deus, a tua vida seja transformada e que não apenas você reconheça que Ele é Deus, é nesse sentido que Moisés diz, vocês vão ficar calados, calados da murmuração, mas você terão motivo para abrir as suas bocas e testemunhar os grandes feitos que o Senhor vos fez. Que Deus te abençoe, que você preste atenção naquilo que Deus tem feito na sua vida, que você o conheça e reconheça a sua ação em seu favor e que testemunhe quão gracioso Deus tem sido na sua vida, quão maravilhoso Ele é e o quanto o seu coração é agradecido por tudo o que Ele lhe tem feito. Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu sou o pastor Nelson e que Deus te abençoe.